Que a paz de Jesus possa inundar os nossos corações. Eu já ouvi muito essa frase que chorar é uma fraqueza humana. E principalmente quando as pessoas se referem às mulheres, que têm, na minha opinião, o saudável hábito de chorarem mais, muito mais que os homens. Eu conheço muitos homens que choram. Aliás, eu faço parte de uma família de homens que choram. Sempre vi meu pai chorar, sempre vi meus irmãos chorarem. Mas não é uma coisa usual dentro da nossa cultura. Quem pensa que chorar é uma fraqueza deve achar que Jesus era fraco, pois a Bíblia registra que ele chorou por 2 vezes e em público. É o que a Bíblia registra. Eu imagino que Jesus tenha chorado muitas outras vezes, mas a Bíblia só registra 2 vezes. Então vamos ler o texto que fala sobre isso. João 11, de 32 a 35, né? Na verdade, João 11 relata o grande milagre de Jesus ressuscitando Lázaro, seu amigo, irmão de Marta e Maria. Mas dos versículos 32 a 35, diz assim: Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: Onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus chorou. O outro texto diz o seguinte: está lá em Lucas 19, 41, 42. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos. Em 2 situações diferentes, Jesus chorou. Na primeira, quando seu amigo Lázaro morre. Mas será que Jesus chorou porque Lázaro tinha morrido e, portanto, ele tinha perdido um amigo? Eu não creio nessa interpretação. Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mesmo depois de 4 dias de morto, Jesus foi lá sabendo que ia ressuscitar o seu amigo. Ele já tinha afirmado a Marta que Lázaro ia ressuscitar e que se ela cresce, veria a glória de Deus. Bom, então Jesus, quando viu Maria chorando e os amigos também chorando, o texto diz que ele se agitou no espírito e se comoveu. Jesus chorou ao ver sua amiga sofrendo. Já tinha visto Marta, depois viu Maria, os amigos, viu Maria se lançar aos seus pés em lágrimas. Então eu creio que Jesus chorou porque teve empatia por Maria. O que é ter empatia? É sofrer a dor do outro, é se colocar no lugar do outro, é chorar a dor do outro, é se alegrar também com a alegria do outro. Jesus teve empatia por Maria e também por Marta. Mesmo sabendo o que iria fazer com seu amigo, ele chorou a dor de Maria, ele chorou a dor de Marta. Talvez por causa desse episódio, Paulo, mais tarde, em sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, tenha dito: chorai com os que choram. Jesus teve empatia, por isso chorou e chorou na frente de todos, sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. Eu volto a dizer, se empatia é se colocar no lugar do outro, é chorar a dor do outro. Hoje em dia vivemos tempos que ninguém se coloca no lugar do outro, ninguém quer sofrer o sofrimento da outra pessoa.
É um momento de egoísmo que a gente vive, mas nós que conhecemos Jesus não podemos ser assim. Temos que fazer como Jesus, ser empáticos, sentirmos a dor de quem passa fome, sentirmos a dor de quem passa frio, sentirmos a dor de quem sofre e nos movermos para, na medida do possível e talvez até do impossível, atendermos a necessidade do nosso próximo. E no segundo episódio, Jesus chora sobre Jerusalém, a cidade santa, porque pela sua presciência ele sabia o que iria ocorrer com ela. Ele chora sobre Jerusalém por causa da cidade, por causa da cegueira de seus moradores, que não conseguiam enxergar o príncipe da paz, o Messias tão esperado. Jesus nos mostra que chorar não é fraqueza, e sim sentimento. Jesus nos criou com sentimento. Deus nos criou com sentimentos. E chorar é uma expressão desse sentimento, é uma expressão das nossas emoções. Deus nos criou com emoções e glória ao Pai por isso. Não somos robôs. Somos pessoas cheias de sentimentos e emoções. Não é vergonha chorar e muito menos sinal de fraqueza. Infelizmente, em nossa sociedade, os homens, em sua maioria, são ensinados a não chorar, a reprimir seu choro e, portanto, os seus sentimentos acabam ficando reprimidos. Acabam ficando. E aí, eles acabam ficando mais frágeis e, ao mesmo tempo, endurecidos. Eles não se permitem colocar para fora, através das lágrimas, aquilo que estão sentindo. Graças a Deus, a maioria das mulheres não é assim. As mulheres colocam para fora e choram sem nenhuma cerimônia. Eu choro sem nenhuma cerimônia. Choro de dor, de sofrimento, choro de cansaço, choro de alegria, choro de emoção. Eu choro. Quem me conhece sabe. E eu choro em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu não tenho vergonha de chorar. Quem fez as minhas lágrimas, quem me dotou de emoções e sentimentos foi meu pai. Então, por que eu vou chorar? Glória a Deus pelas lágrimas. Glória a Deus por termos sido criados homens e mulheres com sentimentos, com emoções e com lágrimas. Vários salmistas falam de suas lágrimas e de seu pranto diante de Deus. Davi era um chorão, né, gente? Tem muito salmo de Davi que ele fala sobre as suas lágrimas. Eu só vou ler um versículo. Salmo 56, 8. Davi diz assim: contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Então, Davi sabia que até as lágrimas estavam ali guardadas no odre de Deus. Podemos chorar. Chorar não é fraqueza, nem para os homens, nem para as mulheres. Os homens são fortes fisicamente, porque têm hormônios, são treinados, tem muitas razões para os homens serem mais fortes, fisicamente falando. Mas as mulheres são muito mais fortes emocionalmente. Por quê? Porque colocam para fora suas emoções, porque choram, porque desabafam, sem vergonha nenhuma de chorar. Então, nós temos que saber, homens e mulheres, que Deus recolhe as nossas lágrimas, porque foi Ele que criou as nossas lágrimas. Jesus era homem e chorou sem constrangimento.
Então, a minha oração por mim e por você é que possamos ter empatia por todas as pessoas, chorando a dor dos que choram. Minha oração por mim e por você é que possamos aprender com Jesus a expressar a nossa dor, as nossas emoções, porque foi assim que o Pai nos criou. Minha oração por mim e por você é que possamos confiar de que Jesus vai nos consolar e vai enxugar nossas lágrimas agora e no porvir. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.